Hoje, no mercado digital, existem algumas dificuldades que toda essa galera que trabalha prestando serviço, seja você social media, editor de vídeo, copywriter, web designer, passa, e 90% dessas dificuldades passam em não conseguir novos clientes. Ou seja, 90% da galera que eu converso, que trabalha no mercado digital, tem dificuldade em fechar com novos clientes. 90% é um número até alto, mas não tenho certeza desse dado, obviamente. Mas a maioria dos profissionais, eu poderia falar 100%, mas um ou outro, obviamente, eu conheço, tem bons processos, consegue fechar novos clientes, mas a verdade é que a maioria não consegue. E dentro desse problema de não conseguir fechar novos clientes, tem um outro subproblema, que é depender de indicação para fechar um novo cliente. E não que o cliente que vem de indicação ele seja um cliente ruim, muito pelo contrário. Normalmente ele tende a ser um cliente. Normalmente ele tende a ser um cliente muito bom, até melhor do que os outros que você consegue ou fechando, sei lá, de qualquer outra forma, sejam lá quais forem seus canais de aquisição. Mas se você depender somente de indicação, naturalmente, em algum momento da sua carreira, ou você vai passar fome, ou você vai acabar quebrando, ou você vai ter vontade de encerrar a sua carreira e voltar para a CLT e fazer o que você fazia antes, então um emprego mais estável. Naturalmente isso vai acontecer se você depender apenas de um único canal de aquisição, seja ele indicação, seja ele qualquer outro que seja. Vamos colocar aqui indicação, como é o que a maioria dos profissionais que pelo menos eu converso e que foi o que eu passei. Eu dependia muito de indicação, ou seja, se eu não tivesse uma indicação, eu não tinha um cliente fechado. E, naturalmente, aconteceu isso que eu acabei de mencionar com vocês. Várias e várias vezes eu tive vontade de desistir, de voltar para o emprego que eu tinha antes, eu tive vontade de largar tudo e sair vazado. Porque eu não tinha outros canais de aquisição senão esse de indicação. E aí, quando você depende de indicação, não é todo dia que você é indicado, né? Não é todo dia que chega uma pessoa por indicação. Nossa, a não ser que o seu negócio já seja muito grande, o que eu acho que não é. Se você está aqui assistindo esse vídeo, você presta serviço e não tem uma, sei lá, uma academia, por exemplo. E o que acontece quando a gente depende de indicação? A gente fica lá no direct dos outros, enchendo o saco das pessoas. A gente não, né? Eu me tiro disso porque eu nunca fiz isso. Nunca fiz. Eu sempre fui o cara que tive medo de ser chato no direct dos outros. E quando a gente depende de indicação, ou a gente não tem cliente, ou a gente tem cliente e queria um novo, ou a gente tá com o outro ali com medo que ele saia, e aí começa a mandar mensagem pra gente no direct, começa a mandar formulário, começa a mandar, sei lá pra onde você vai. Você vai se aplicando em todas as vagas que aparecem, e aí você não tem certeza de nada, e não sabe se mês que vem você vai ter dinheiro no seu bolso. E dentro de todos esses problemas que eu citei, tem esse grande problema, que é ficar ali no direct das pessoas, enchendo o saco delas, mandando aqueles spam assim, sabe? E talvez isso até funcionasse alguns anos atrás. Mas, cara, hoje não funciona mais. O mercado evoluiu, a gente precisa evoluir junto com ele se a gente quiser colocar dinheiro no nosso bolso. Então, o exemplo que eu vou até dar aqui agora, juntando tudo isso, obviamente que eu acabei de falar, essa questão de chegar no direct do profissional. Todo mundo já passou por isso. Cara, eu vou prospectar um cliente, eu vou mandar mensagem para ele. O que eu preciso fazer? E aqui já entrando num segundo pilar de captação de clientes. Então vamos supor que hoje você dependa somente de indicação. Ou não, nem indicação às vezes. Você precisa ter alguma forma de entrar clientes para sua empresa, né? Você deve ser MEI, sei lá, você é um CNPJ, você é uma empresa. Toda empresa, ela precisa de novos clientes, né? Ela não vive, ela precisa vender. Então você precisa estruturar canais de aquisição para sua empresa. Um deles pode ser indicação, sim, como eu mencionei, mas você não pode ser refém, como 90% dos profissionais que eu converso com isso são. E você precisa ter outros canais de aquisição de clientes estruturados para conseguir colocar dinheiro no seu bolso. Tá, mas como é que funciona isso? Trabalhar de graça e fechar os maiores contratos da vida. Como é que isso acontece? Tá, beleza, você misturou um monte de coisa aí, calma que você vai entender. Vamos começar por esse pilar, eu acho que esse pilar é bem legal. Eu já tô com ele separado aqui no meu script, no meu roteiro, que é o seguinte: você não ficar enchendo o saco dos outros no direct. Não é que prospectar não funciona, é que talvez você esteja fazendo da forma errada. Somente esse detalhe. Você ajustando uma coisa ou outra, talvez já comece a funcionar. Porque funciona para mim, funciona para os nossos alunos. É um dos métodos que mais funciona, é a prospecção ativa. E sim, no direct do Instagram. Mas não só no direct do Instagram. Em qualquer situação que aconteça, você aplicando esse método, você vai conseguir fechar os maiores contratos da sua vida. Posso te garantir isso. Você precisa se diferenciar da manada. Então, não manda spam. Vamos combinar aqui, vamos começar aqui.
Vamos fazer um combinado. Hashtag eu não vou mais mandar spam. Se você já fez isso, para. Tem um jeito certo de fazer isso. E o que que é o spam? Recentemente eu tava buscando um editor de vídeos para trabalhar comigo. E eu recebi, curiosamente, depois de umas 2 semanas que eu tinha pensado em contratar alguém para essa posição, uma mensagem de um editor de vídeo no meu direct. E o que que ele dizia a mensagem dele? Era mais ou menos assim, tá? Oi, Felipe, tudo bem? Tal, cara, vi aqui que você cria conteúdo e gostei dos seus vídeos, mas tem um ponto de melhoria neles. E se você me permitir, eu gostaria de marcar uma reunião com você para que eu possa te apresentar esses pontos de melhoria. E que você ajustando esses pontos, você vai conseguir, sei lá, tantos milhões de seguidores. Não foi exatamente isso, mas era mais ou menos algo nesse sentido. E caso você queira, aqui já está o meu portfólio para você ver e tal, e me responda. Era mais ou menos nesse sentido. E aí eu, obviamente, olhei aquela mensagem e excluí. Tipo, eu nem vi a mensagem. Eu falei, cara, não é isso que eu tô buscando, ir atrás de alguém e tal. Agora, olha se fosse o contrário, que é a proposta do que eu vou trazer aqui nesse vídeo de hoje. Imagina se esse cara, ele chega pra mim gerando valor pra mim. Felipe, olha que legal, cara. Eu vi alguns vídeos seus aqui no YouTube, eu fiz alguns cortes, editei aqui e tal. Ó, eu editei 3 cortes aí pra você, vê o que que você acha. Pode postar, fica à vontade, não vou cobrar nada por isso. E deixa lá. Se for um corte de qualidade, se for uma edição de qualidade, cara, com certeza eu vou curtir, vai dar um resultado legal e eu vou entrar em contato com ele. Cara, quanto que você cobra? Pô, obrigado e tal. Então, eu vou explicar isso mais no decorrer do vídeo, mas esse seria um jeito certo de fazer esse método, de usar isso a seu favor. E o que que acontece quando você faz esse jeito certo e deixa de fazer aquele jeito errado? Acontecem algumas coisas. O primeiro ponto é a geração de valor. Toda vez que você gera valor para uma pessoa, ela vai ter um gatilho. Esse gatilho é um gatilho da reciprocidade. Ela vai se sentir na obrigação de devolver esse favor para você. Ou seja, vamos supor que a minha esposa, ela tá ali, fez um bolo pra mim muito gostoso e tal, uma torta. Cara, eu vou querer recompensar ela depois de alguma forma. Sei lá, vou fazer uma massagem, vou levar ela pra ir no cinema, vou fazer alguma coisa. Porque isso é natural nosso. Pode ver, toda vez que alguém faz algo pra você, sei lá, alguém te dá um presente. Poxa, obrigado. Você não vai não se sentir na obrigação de não devolver esse presente. Você vai querer em algum momento retribuir isso de alguma forma. Então, quando você gera valor para uma pessoa, você ativa esse gatilho. Mais do que esse gatilho, você mostra que você tem proatividade. Você poderia muito bem ter mandado spam, como dezenas de outros profissionais fazem. Pensa que você é um expert que dá um curso de inglês. Pensa o tanto de gente que não deve mandar editor de vídeo, social media, designer, o tanto de gente que não deve prospectar essa pessoa mandando um monte de spam. Ela já está acostumada com isso. Então não tem nada novo para ela. Mas de repente chegou você se diferenciando, gerando valor para ela, mostrando que você é proativo, ativando esse tal gatilho da reciprocidade na mente dela. E mais do que isso, você está resolvendo um problema para ela. Ou seja, vou dar um exemplo daquele que eu dei do editor de vídeo novamente. Eu tinha um problema. Qual era esse problema? Um editor de vídeos. Eu queria alguém para editar os meus vídeos, porque eu preciso de alguém para isso. É um problema que eu tenho. Se a pessoa já chega resolvendo esse problema para mim, eu vou me sentir na obrigação de devolver aquilo. Cara, quanto é que você cobra? Como é que você faz? Como que eu continuo trabalhando com você? E isso vai gerar o efeito, não me deixa sozinho. Cara, que edição maravilhosa. Como é que eu faço pra trabalhar com você? Eu tava literalmente precisando de um editor de vídeo há pouco tempo. Cara, você chegou em um ótimo momento. E é engraçado, quando os nossos alunos eles aplicam essa estratégia, naturalmente, uma das maiores respostas que eles recebem é: cara, eu tava precisando exatamente disso. Agora. Olha só. Então a gente conhece o nosso cliente, obviamente, a gente sabe as dores, dúvidas e desejos dele, e a gente vai agir em cima dessas dores, dúvidas e desejos para, obviamente, fechar uma venda. E recentemente eu tava vendo um vídeo de um cara que eu admiro, que em breve vai até sair um Reels meu, espero que ele viralize, e ele tem um movimento chamado GWT, que significa Give Without Take. Acho que é assim que se pronuncia. Que, traduzindo para o português, seria algo mais ou menos dar sem esperar nada em troca. Quando você gera valor para alguém, quando você dá algo, quando você faz algo para alguém sem esperar que aquela pessoa devolva, sabe? É ser interessante e não ser interesseiro. É quando você, cara, deixa eu gerar valor para você, deixa eu te ajudar. Quando você realmente se importa em ajudar aquela pessoa, você vê valor nela, você vê valor de repente no conteúdo dela.
E aí você fala, cara, eu vou gerar valor pra essa expert aqui do curso de inglês. E aí você vai lá, tô dando um exemplo de edição de vídeos, mas sei lá, você é um designer, vou fazer uns designs pra essa moça, vou entregar aqui como é que mais ou menos eu faço e tal, e depois vou levar pro meu processo de venda, se é que você tem um. Se você não tem, fica tranquilo que eu vou te dar um caminho, uma direção. E esse movimento desse cara, o cara se chama Simon Squibb, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele é um cara muito fera, pesquisem, vocês vão curtir os vídeos dele. Ele diz que esse movimento, essa ação, essa estratégia, sei lá, esse dar sem esperar nada em troca, é o segredo para você ser muito rico e muito feliz. Ele diz que toda a riqueza dele, ele construiu gerando valor para as pessoas. E ele até menciona uma história que uma vez ele queria participar de um negócio lá e o cara, ele era menor, criança, não sei, e o cara falou: "Não, você não vai participar, porque para participar tem que pagar. Então se você pagar, você pode entrar". Aí o cara falou que se você não paga, você não vê valor nas coisas, e aí meio que a trajetória de vida dele ia mudar isso. Tanto que você entra no canal do YouTube do cara, o primeiro vídeo fixado no YouTube dele é um vídeo, ele supostamente ensinando tudo que ele sabe sobre empreendedorismo. Então, esse movimento, segundo o Simon Squibb, quando eu vi isso, eu falei, cara, é exatamente isso que eu aplico, é exatamente isso que eu faço, não faz sentido eu não trazer ele como exemplo. Então, quando a gente dá sem esperar nada em troca, a gente naturalmente fica um pouco mais rico, monetariamente falando, e mais feliz também. E isso, sem dúvidas. Então, basicamente, essa minha estratégia passa por alguns pontos. E o primeiro deles é, seja diferente. Não seja aquela pessoa, de novo, aquele mesmo ponto, que fica mandando spam, que fica mandando mensagens aleatórias, mandando portfólio pra todo mundo. Cara, faz um exercício prático. Não tava nem no roteiro isso, mas acho que é válido trazer aqui. Quais são as pessoas que você conhece ou que você pode abordar? Quem é o seu cliente ideal? Por exemplo, eu só trabalho com infoprodutores. Eu não atendo mais empresas físicas, eu não atendo delivery, não atendo nada. Eu só atendo pessoas que vendem cursos, vendem mentorias, vendem, sei lá, algum infoproduto. Infoprodutores. A minha empresa só atende isso. Eu, Felipe, só crio conteúdo para essas pessoas. Então, quais são os infoprodutores que eu conheço ou onde esses infoprodutores estão para que eu possa gerar valor para eles? Para que eu possa entrar em contato com eles e gerar esse valor. Cara, e aí, independente, você é editor de vídeo, oferece algumas edições grátis. Fala, oi fulano, tudo bem e tal, vê aqui teus vídeos. Viu que a pessoa respondeu? Viu um potencial ali? Edita 1 ou 2 vídeos dela. Não precisa ser 3, pode ser 2. Você vai dali fazer a sua edição, vai entregar pra ela no Google Drive bonitinho, vai falar, cara, ó, sem nada em troca. E aí você vai desenvolvendo o seu processo de vendas ali. E se você não tem um, calma, que você já vai entender como você pode ter um também. Um segundo ponto, não espere nada em troca. Independente se você entrou no direct, em contato no direct com as pessoas, no YouTube, sei lá, em qual rede social, se você conheceu ela no evento, se essa pessoa veio até você, entrou em contato com você. Existem várias formas que você pode gerar valor, não é só entregando o seu trabalho de graça. Você pode dar um dossiê que a gente chama aqui, por exemplo, eu como estrategista de conteúdo, assim que uma pessoa entra em contato comigo, eu marco 2 reuniões, a gente tem um processo que é de 2 reuniões. A primeira para conhecer o cliente, a segunda para vender para ele. Nessa primeira reunião, eu entendo o serviço dele, a empresa dele, quem ele é, se realmente ele é um cliente qualificado, eu aplico um filtro que a gente ensina dentro dos nossos treinamentos. E aí, na segunda reunião, eu vendo para ele. E nesse vender para ele, eu tô, cara, totalmente sem esperar nada em troca dele, eu vou nem querendo fechar muitas vezes com o cliente. Porque é mais trabalho pra mim. Por mais que eu queira muito, eu sei que é mais trabalho que vai vir pra mim. É até um jeito estranho de pensar, mas isso deixa a gente mais tranquilo na hora de fechar uma reunião, de fechar um contrato. E eu vou sem esperar nada em troca. E eu vou gerando valor. Sem esperar nada em troca. Então eu levo um dossiê. O que tem nesse dossiê? Cara, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, aplica a estratégia tal, melhora isso nos seus rios. Isso como estrategista de conteúdo. Eu sou estrategista de conteúdo, não sou editor de vídeo, não sou designer. Então tem como eu oferecer outras coisas, né? Ou mostrar outras coisas que ele pode melhorar, ou já gerar esse valor pra ele. Então o valor que eu gero, eu falo assim, cara, eu não vim aqui pra te vender nada. Isso na reunião 1. Na reunião 2 já é uma reunião de vendas. Na reunião 2, cara, tá aqui, ó. Mesmo que você não feche comigo, mesmo que você escolha outro profissional, tá aqui. Faz isso aqui que vai dar certo. Eu estudei um pouquinho teu perfil, fiz isso, fiz aquilo. O cara vai falar, caraca, o cara nem fechou comigo e ele já tá me gerando valor. Vai ativar tudo aquilo que eu mostrei pra vocês ali agora há pouco. Um outro ponto, se tudo der errado, você tem pelo menos um novo case no seu portfólio. Já parou pra pensar nisso? Se você tá começando, eu quando comecei a empreender, eu não comecei como estrategista de conteúdo, não comecei dando mentoria, não comecei dando curso. Eu comecei como fotógrafo. E durante os meus 6 primeiros meses de fotografia, eu fotografei de graça.
de graça, eu não cobrava nada. Nada, 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 nada. E eu fazia fotografias legais, tá? Não era ruim, não. Mas, obviamente, eu entendia que eu tava num processo de aprendizado, eu tava começando. Então, se você tá começando, cara, você vai naturalmente fechar o seu primeiro cliente, aplicando esse método aqui que eu tô te falando, um pouco dele. Com certeza você vai fechar um novo cliente. Mas, e se não fechar? Ah, eu não fechei, a pessoa fez, sei lá, vamos supor que você é social media. A gente tem uma estratégia que a gente ensina aqui nas nossas formações, que é você oferecer 7 dias de graça do seu trabalho. Ah, mas o fulano não fechou, ele não quis. Tá tudo bem. Você vai pegar os dados, o que você criou, o resultado que você gerou, a pessoa que você gerenciou o conteúdo, e vai fazer o quê? Vai pro teu portfólio. E aí você vai fazer isso durante sei lá quanto tempo até você fechar o seu primeiro cliente. Foi assim que eu fiz na fotografia. Eu fiquei os 6 primeiros meses trabalhando de graça. Obviamente, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não trabalharia tanto tempo de graça. Seria um pouco reduzido o tempo. Mas mesmo assim, não me arrependo. Eu fotografei muito, muito, muito e fiz excelentes fotografias totalmente de graça. Como resultado, no meu primeiro ensaio que eu fui cobrar, eu falei, opa, agora eu tenho autoridade para cobrar, agora eu tenho case, agora eu tenho portfólio. Então eu vou cobrar R$ 800 no meu primeiro ensaio. E foi isso que aconteceu. Obviamente tive a ajuda de algumas pessoas e cobrei R$ 800 no meu primeiro ensaio, a pessoa fechou tranquilo, porque eu já tinha portfólio, já tinha experiência, eu já sabia o que eu estava entregando, eu já tinha treinado minhas reuniões de vendas, eu já tinha treinado tudo que eu precisava treinar, e aí eu vendi. Por quê? Porque eu gerei valor para muitas pessoas, não estava esperando nada em troca, e eu ganhei com isso ao mesmo tempo. Por mais que eu não fechei contratos de fotografia antes, depois eu acabei fechando naturalmente. Então, independente se você seja designer, social media, fotógrafo, até de repente tá vendo esse vídeo, não espere nada em troca. Vai assim, cara, de coração limpo. Cara, eu tô aqui, vi teu perfil, quero te ajudar. Sabe aquele expert que você olha e fala, cara, eu quero trabalhar com esse cara. Quando eu trabalharia com ele, eu trabalharia com gosto. E aí você vai e gera valor pra ele. Naturalmente o resultado vai vir. O contrato vai fechar. Beleza, mas e Felipe? E depois disso? O que faz? Beleza, gerei valor pra pessoa, entrei em contato com ela, a pessoa veio até mim, gerei valor pra ela. O que eu faço? Da onde que acontece? Você precisa ter um bom processo de vendas. Como eu falei, aqui eu ensino para os nossos alunos dentro dos nossos treinamentos, a gente tem 2 reuniões. A primeira reunião é uma reunião para conhecer o cliente, a gente filtra, e a segunda reunião é uma reunião de vendas. Esse é o nosso processo que a gente tem. É um processo simples, mas que funciona muito. Obviamente tem muito mais. Tem script de reunião, tem o que você faz antes, durante, depois, contato no WhatsApp, métodos de prospecção, como que você faz? Você prospecta o cara, beleza. Tem outra forma de conseguir cliente? Tem tráfego pago, tem marketing de conteúdo. Tem 17 canais de aquisição de clientes que você pode ter. Quais vão fazer mais sentido para você? Aí você vai adaptando e vai colocando o seu processo de vendas nisso. Ah, mas Felipe, eu não tenho nenhum processo, eu não sei nem o que fazer, não sei como cobrar, não sei se eu tô no caminho certo. Calma, calma, que para tudo tem uma solução. Você vai clicar no primeiro link que tá aqui na descrição e você vai entrar numa página do nosso treinamento Genesis Pro. O Genesis Pro é um treinamento que eu desenvolvi com todo o meu conhecimento de marketing, de vendas, fechando, cara, contratos de 5, de 10, de 12, de sei lá quantos R$ 1.000 e que os nossos alunos aplicam e fecham muitos contratos. A gente tem aluno que fecha o primeiro contrato no valor de R$ 3.000. Primeiro contrato. Loucura, né? Não, não é loucura, é método. Então, clica aqui no link da descrição. O primeiro link que tá aparecendo, você vai entrar na página, dá uma olhada ali, entende melhor o treinamento. Ali a gente tem, sei lá, pelo menos uns 5 métodos para você fechar novos clientes. Esse de gerar valor é só a base do método. E já funciona muito se você aplicar. Se você nem clicar aqui no link e ir para a página ali de vendas do Genesis Pro, você já vai conseguir fechar muitos novos contratos. Talvez alguma coisa que eu te falei aqui já faça você virar essa chave e fechar novos contratos. Dentro ali do Genesis Pro, você vai ter um passo a passo prático para nunca mais passar um único mês sem fechar novos clientes. Seria bom isso? Cara, eu confesso, é muito bom. É muito bom se fechar cliente todo mês. Ter um fluxo de caixa entrando, você consegue ter uma empresa saudável, você consegue comprar os teus equipamentos, consegue, sabe, viver bem dali do que você faz, não fica pensando em desistir o tempo todo, não fica na mão de cliente chato, porque como eu falei, a gente tem o filtro que a gente aplica, que é um outro método também, e todos esses métodos, todos esses gatilhos vão compondo o Genesis Pro, que é o nosso treinamento. E, cara, é um método que vai te dar clareza, desde o momento que os clientes te encontram até o momento que você for prospectar, o que fazer, como prosseguir, quanto cobrar. É um método que vai te dar um passo a passo. É o que você tem que fazer para, cara, sair do, sei lá, do zero, do seu primeiro, segundo, sei lá quanto você fatura hoje, até os seus 10, 15 mil reais para mais, ou enfim, depende da sua realidade,
como prestador de serviço, seja você social media, web designer, editor de vídeo, designer, copywriter, não sei. Todo dia tem uma profissão nova, né? Independente da sua profissão, você vai conseguir. E o bom é que ele custa menos de R$100. Então vale a pena, pelo menos você dar uma olhadinha, entender certinho a proposta, a proposta e entrar pro treinamento. Beleza? Vejo você no próximo vídeo e se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para fortalecer, já dá uma ajuda imensa, só deixando seu like e se inscrevendo no canal. Deixa um comentário também para mim saber se você curtiu, se esse vídeo fez sentido para você. E é isso, vejo você no próximo vídeo ou dentro do Genesis Pro. Tamo junto, até mais.